Comitê Intersetorial de Juventude, para que essas políticas de juventude, ela cada vez mais traga o jovem, traga o adolescente para participar e discutir, para decidir o seu cotidiano, com seus próprios mecanismos. Essa é a grande política de juventude, fazer com que a juventude esteja mobilizada do sertão ao cais, discutindo cada processo, cada projeto municipal, estadual e federal. Esse é o grande trabalho de articulação que a gente tem feito em frente à Secretaria de Juventude. Outra coisa importante, que, para encerrar e para não me alongar muito, é que nós tivemos garantido pelo presidente Lula recentemente. Nós estamos numa gestão no Ministério da Ciência e da Justiça e transformar a Fábrica Tacaruna, eu acho que a maioria conhece, o maior centro de cidadania juvenil do país. O governo de Pernambuco, nós captamos já 10 milhões, já está em caixa, é um processo de liberação de acordo com a obra, vai ser recuperado toda a Fábrica Tacaruna, onde vai existir escola integral, centro de juventude, centro de formação cultural, de teatro, dança, circo, música, estúdio de gravação, estúdio de cinema, estúdio de vídeo, estúdio de rádio, 3 teatros, 3 cinemas, local de exposição de grafite, de obra de arte, de artistas plásticos, da juventude pernambucana, tudo isso para estudante de escola pública. E a ideia... Eu estava falando com o Cajari recentemente, ele nem sabia, mas para ele foi uma novidade, que o governo de Pernambuco vai homenagear o Padre Henrique, nome desse centro de cidadania juvenil, Padre Henrique, que foi um companheiro de Noel, que cuidava da pastoral da juventude e foi assassinado dentro desse processo que o Brasil viveu recentemente, que Pernambuco hoje reconhece e homenageia o nosso Padre Henrique com o maior centro de cidadania juvenil do país. Então, o que é de rico nesse processo todo que nós estamos vivendo? É que a juventude quer. A juventude está procurando, está instigando, está querendo se organizar. Juventude que historicamente se organiza como movimento estudantil, movimento estudantil universitário, movimento secundarista, enfim, historicamente essa juventude vive articulada desde muitos anos. Já colocou aqui. Mas hoje existem outras juventudes que até então não eram articuladas, que até então não eram organizadas, e começaram a ter vontade de participar e discutir o seu cotidiano. Isso nós estamos encontrando no estado de Pernambuco inteiro, né? Esse processo das casas da juventude, que não vai parar agora com 51 casas, nós vamos chegar aos 186 municípios do estado de Pernambuco, né? Isso vai ser um processo onde a juventude vai encontrar os mecanismos de participação, vai discutir o seu cotidiano na sua cidade, vai propor alteração. Eu vou dar um exemplo do que é a Casa da Juventude, só para que vocês tenham uma ideia. Primeiro, o que é que o Estado entra com essa contribuição? O Estado entra com um centro de inclusão digital, o Estado entra com um kit de multimídia, que é um kit de som, câmera, microfone, esse equipamento de multimídia, computador. E o que é que o município se compromete? Em 2 anos, primeiro, para ter a Casa da Juventude, tem que assumir, ter um gestor de juventude no município, o secretário municipal de juventude. Segundo, em 2 anos, quando a gente assina o convênio, o município tem que apresentar ao governo de Pernambuco o seu Conselho Municipal de Juventude deliberativo, a sua Lei Municipal de Juventude e o seu Comitê Intersetorial. Ou seja, a juventude vai estar entrando dentro do município, das suas
dos seus mecanismos de participação para começar a discutir o seu cotidiano. E ele pode fazer como nós fizemos, conversar com todas as regiões do município, filmar depoimento, gravar todo esse processo para servir de experiência no futuro de novas construções. Então, é um processo que a gente traz a juventude a participar, porque apresenta à juventude mecanismos. Eu não estou dizendo que nós estamos dando isso de presente, não. Isso é fruto de uma discussão com a juventude, viu, gente? Eu não cheguei lá na secretaria e disse, não, vou fazer a secretaria, a Casa da Juventude. Não, isso é fruto de muita discussão que nós tivemos com o CERTA, que já tinha um convênio com uma entidade internacional que financiava 4 casas de juventude em Glória do Goitá, em Pombos, naqueles municípios da Bacia do Goitá. Essa experiência serviu, que é uma experiência piloto, serviu para a gente transformar isso numa política pública do Estado. Então, esses canais, essas aberturas, faz com que a própria juventude faça suas sugestões e participe desse processo de participação. E é assim que a gente tem feito. O nosso grande sucesso de construção dessas políticas está na própria juventude. É desses conselhos que nós estamos tendo, é dentro do fórum de juventude que nós estamos, da rede de juventude, enfim, essas redes que formam esse debate juvenil no estado de Pernambuco. Foi neles que nós fomos nos inspirar para transformar isso que era pensamento, que era desejo, em instrumentos de políticas públicas. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar esses garotos que fazem parte da FUNASE, que vieram aqui fazer essa apresentação para nós. Eu visitei algumas FUNASEs, principalmente as mais difíceis, fui ao Cabo, fui a Abreu Lima, e sei como esses meninos são vencedores, né? Porque você vive numa sociedade desigual, eles são vítimas dessa desigualdade, eles não são culpados de absolutamente nada, eles são vítimas dessa desigualdade.